Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o nosso querido Matheus dos Santos Moraes, ele que é servidor público da Prefeitura de Barretos, atuando no PROCON lá do município. Ele é advogado também e hoje é mestrando da Universidade de São Paulo em Direito, na linha de pesquisa do Estado Democrático de Direito. O Matheus, ele também é autor do artigo ESG e Controle Externo, como estudos técnicos de pré-viabilidade podem engajar o desenvolvimento sustentável no orçamento público, que ganhou o nosso concurso de monografias na categoria de graduação. Matheus, muito obrigado aí por topar conversar conosco e parabéns pelo prêmio aí no concurso de monografias. Boa tarde, Maurício. Para mim é uma honra enorme estar aqui presente, poder falar com os ouvintes do Pod Contas. Sem dúvida nenhuma, esse trabalho educacional desempenhado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o próprio tribunal é um trabalho incrível, trabalho educacional, como a gente já havia conversado há pouco. Eu sou realmente assíduo nos trabalhos da escola e também nas questões educacionais do Tribunal de Contas. Então, para mim, uma enorme felicidade estar aqui presente e ainda mais ter um trabalho escolhido da parte da Escola de Contas. Muito bom, Matheus, bem legal mesmo o artigo. Eu já li, acho um tema assim, super atual também, né? E inclusive foi até um tema aí de uma das nossas revistas Cadernos, né? Anterior, foi o tema do ESG no setor público, e o seu artigo saiu, né, também como vencedor do concurso de monografias na última edição da revista Cadernos, que acabou de ser publicada aí em fevereiro de 2023, a edição, na última edição. Matheus, entrando aí inclusive, só para não esquecer, gente, tá o link na descrição do episódio, tá o link do artigo do Matheus e o link da edição completa da revista Cadernos. Então, começar perguntando para todo mundo estar na mesma página sobre o que é ESG, né? E como ele se relaciona aí com o controle externo. Bom, o ESG, na verdade, é uma iniciativa corporativa, né? A gente remete ao ano de 2004. O secretário da época, secretário da Assembleia Geral da ONU, o Kofi Annan, ele meio que fez uma provocação para diversos CEOs, para o Banco Mundial. Foi até aberto um pacto global de alinhamento das questões ambientais e foi discutido, né, meio que na base da provocação, qual que é o papel de governança dessas empresas, também o papel da iniciativa pública sobre as questões ambientais, o desenvolvimento sustentável, como que se faria um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ESG, em linhas gerais, são comportamentos, práticas ambientais, práticas de sociedade e governabilidade, sobretudo de sinergia, tanto entre o organismo privado e a iniciativa pública. Então, basicamente, o ESG é isso, é uma cooperação com uma finalidade ambiental, social e governamental para manter o meio ambiente equilibrado e a sociedade em pacificação. Basicamente é isso. Show de bola, Matheus. Muito, muito bom essa introdução, porque eu acho que tem gente que ainda não conhece o tema do ESG, né? É bom realmente explicar um pouquinho dessa origem e do que é exatamente essa questão. Então, eu queria aqui passar para a questão já do contexto ambiental brasileiro, né? Que o ESG tem essas 3 letras, mas acho que a questão ambiental é uma das principais e é justamente a que você está trazendo aí no artigo. Queria falar um pouco mais, então, sobre esse contexto, né, ambiental brasileiro, e tanto em termos de biodiversidade, assim, qual é a questão, a importância do meio ambiente brasileiro aí para o próprio Brasil, para nós e para o mundo, e também como são as normas de preservação existentes. Bom, o Brasil a gente pode falar que o Brasil é privilegiado, né, em questões de meio ambiente, de clima, né, uma extensão territorial imensa, e é claro que
essas normas de governabilidade, de desenvolvimento sustentável, elas se aplicariam ao Brasil, né? O Brasil é um exemplo mundial, né? E a gente pode ver que há incentivos, inclusive internacionais, para que o Brasil mantenha o meio ambiente equilibrado, mantenha as boas práticas no trato ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, a gente pode mencionar, inclusive, com relação às ODS do Tribunal de Contas, né, que seguem o alinhamento da Agenda 2030 sobre o meio ambiente, né? São boas práticas que devem ser atribuídas também aos órgãos públicos e que, de certa forma, a entidade privada também tem a sua participação. Né? Sem dúvidas, o Brasil ele tem fatores essenciais na questão ambiental, né? A gente é privilegiado, repito, porque dificilmente a gente consegue mensurar a importância. Aliás, nós temos essa dimensão de importância mundial na questão ambiental, e a nossa preocupação é manter o equilíbrio. Sem dúvida nenhuma, a legislação brasileira e também a organização internacional, especialmente as entidades como a ONU, como a Unesco, elas trabalham sempre no sentido de garantir que o desenvolvimento ele seja sustentável, que o crescimento econômico ele acompanhe de forma alinhada com a preocupação ambiental. Então, o ESG ele vem a calhar com essas boas práticas e também com a legislação que já existe, né? Se de alguma forma a gente pode contribuir, no meu artigo eu falei que a auditoria feita pelo TCU verificou realmente que a gente tem dificuldades pela extensão territorial de colocar um servidor em cada bioma, né? Um servidor responsável por cada bioma. Isso aí é compartilhado pelo IFAM, pelo IBAMA, pelas fundações, pelas entidades, por exemplo, a Palmares, né? No trato da questão ambiental e patrimonial também, né? Então, sem dúvida nenhuma, legislação a gente sabe que existe, então a gente precisa de uma sinergia entre o poder público e também a iniciativa privada, né? Porque a maioria dos desastres ambientais que a gente vê, que a gente presencia, são decorrentes das ações humanas, né? Essas ações talvez incautas, né? Aqui não cabe a minha fazer o juízo de valor dessas ações, mas que a gente é privilegiado, nós somos, legislação existe, né? Talvez a gente poderia usar mais da tecnologia para alcançar aqueles lugares que não tem um servidor do IBAMA, por exemplo, então não tem uma secretaria de meio ambiente organizada, né? Devido às extensões territoriais do Brasil. Mas, de certa forma, nós somos privilegiados, né, com o meio ambiente equilibrado e que dificilmente sofre com desastres, exceto pela incursão humana. Bem apontado, Matheus. Realmente, o Brasil tem todas essas questões ambientais, é um país muito rico, mas ao mesmo tempo também com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Então, e grandes dificuldades, né? Pelo tamanho do Brasil, um dos maiores países do mundo, aí muita biodiversidade, vários biomas, né? Então, realmente gera oportunidades, mas também dificuldades, eventualmente. E nesse sentido, entrando então no tema do orçamento público, né? Porque aí o orçamento público financia muita coisa na área ambiental, os próprios órgãos ambientais federais, aí o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e tem também, cada estado aí vai ter seu órgão ambiental, né? Então tem uma série de questões aí relacionadas ao meio ambiente. E entrando nesse tema, então, como que tem se dado, então, a questão, a execução orçamentária aí na área ambiental? Qual o cenário orçamentário ambiental no Brasil? Olha, a gente tem que deixar aqui consignado nesse encontro nosso do podcast os parabéns para os órgãos de controle externo. Tanto no meu trabalho eu falo sobre o federal, né, que é o TCU, mas o TCE de São Paulo também ele tem o pioneirismo brasileiro sobre um pioneirismo no sentido lato, né, no território nacional, de preocupação ambiental. A gente
A gente tem questões como a poluição, como descarte de produtos que poderiam ser nocivos, e o TCE do Estado de São Paulo ele faz esse acompanhamento de forma brilhante. Sim, mais que eu esteja no interior do Estado de São Paulo, eu acompanho sim o trabalho desempenhado, acompanho na questão, por exemplo, da prefeitura do município de Barretos. Então, qual é a contrapartida que o município ele fornece para os questionamentos do TCE. Então, o controle externo ele é indispensável na questão ambiental, né? Sobre a execução do orçamento público, né? A execução orçamentária, sem dúvida nenhuma, o controle externo ele tem a sua importância de exigir que o LOA seja esclarecido, que o LOA ele demonstre qual que é a preocupação da gestão sobre as questões ambientais, de forma que nós presenciamos, aí eu falo aqui na realidade barretense, né, o investimento sério, né, na agricultura. Da nossa parte aqui, a agricultura é muito forte, né? Então, eu vejo que o Tribunal de Contas, isso aí assim, a gente fala talvez não por experiência, mas por presenciar situações em que a proteção ambiental ela é cumprida. Então, isso tem que ser difundido para todo o Brasil, né? O exemplo do TCE do Estado de São Paulo, ele tem que ser difundido para todo o Brasil, né? Tanto nas questões educacionais, também quanto nas questões sancionatórias. Então, a gente orienta quando tem que orientar, aliás, a gente não, né? Eu, como fiel escudeiro do trabalho exercido, né? Quando educa, orienta, quando tem que punir, sanciona. Então, acho que a execução orçamentária ela deve ser feita dessa forma, deve ser fiscalizado de cima realmente, porque é uma situação que talvez pode ser reversível, né? Essa questão de dotação, recursos ambientais, né? E recursos de dotação, muitas vezes há um investimento, só que ele não é aplicado. Então, o trabalho do controle externo ele exerce um papel fundamental dentro do orçamento público. Boa, Matheus, é isso aí. E justamente agora, então, você fez uma boa introdução, um bom balanço, porque eu queria agora ir para a pergunta que é até a pergunta do título do artigo, né? Que é uma coisa que eu estava pensando ao ver, assim, que o título do artigo diz que como estudos técnicos e de pré-viabilidade podem engajar o desenvolvimento sustentável no orçamento público. Então, eu quero saber exatamente isso. Então, Matheus, como estudos técnicos de pré-viabilidade podem engajar o desenvolvimento sustentável no orçamento público? Então, partindo do pressuposto que para uma empresa ela exercer a sua atividade com impacto ambiental, ela precisa apresentar à administração um conjunto de metas e conjunto de impactos que a sua atividade poderia exercer no meio ambiente. Isso é um pensamento que foi compartilhado por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rosenda e Chiavari. Na apresentação dessas atividades com impacto ambiental, exigir dessas empresas que elas apresentem um estudo prévio. Então, antes de participar da licitação, ela já apresenta um estudo prévio e que demonstra a viabilidade da sua atividade e os eventuais impactos. Claro que a gente sabe que para participar de contratações públicas você tem que preencher diversos requisitos, né? Os requisitos eles foram alterados em 2021 na mudança da lei de licitações. E em alguns lugares ainda há algumas exigências que deveras não correspondem com o meio ambiente, né, com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Então, se a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala também dessas metas de impacto ambiental, a gente fala de orçamento público. Por quê?
quando se participa de uma contratação com um órgão público, apresentar as suas atividades significa assumir a responsabilidade de eventuais riscos e eventuais danos que você pode proporcionar. Então, isso, de certa forma, impacta também nas contratações da gestão pública, e assumir esses riscos defendo no trabalho que deve ser feito a partir de estudos prévios, né? Antes de participar da licitação, demonstrar às secretarias, aos órgãos ambientais, à administração em si, quais os impactos que eles poderiam causar e se eventualmente ocorrer um dano que seja desvinculado de responsabilidade ou por eventualidade, por ocasião de caso fortuito, força maior, e essa empresa que apresente a análise de pré-viabilidade, ela assuma o risco, assuma a responsabilidade. Então, nada mais é do que defender o desenvolvimento sustentável, inclusive nas situações de contratação com o organismo público. Ótimo ponto. Então, um link com esse comentário que você fez, tem a questão, tem o papel também dos órgãos de controle, né? Eles atuam primeiro na área orçamentária, né? Verificando o cumprimento das normas legais nessa área de orçamento, e cada vez mais também comentando, avaliando ou fazendo recomendações na área de políticas públicas, né? Inclusive na área ambiental. Então, eu queria saber, nesse cenário todo que você argumentou, que você colocou, que você coloca no artigo, qual o papel do controle externo? Você já comentou um pouquinho, mas queria que você aprofundasse, né? Maurício, o controle externo, eu aprendi com o tempo, né? À medida que eu acompanhei as iniciativas educacionais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desempenhar o controle externo é fiscalizar, é auditar, é organizar, educar também, orientar. Então, todos esses verbos, eles caberiam aí na atuação do controle externo, né? Na conclusão do artigo, eu ainda defendo que deve haver uma sistematização dessa análise, né? Lógico que ele não pode colocar que a entidade privada ou interessado ele assuma mais um custo, mais uma responsabilidade, mas sim um compromisso com o meio ambiente. A gente está falando aqui de meio ambiente e iniciativa pública, né? Querendo ou não, a gestão pública ela serve também para proteger o meio ambiente, os bens difusos, né? E o controle externo ele atua justamente aí, né? Com o papel de orientação, né? O que nós estamos fazendo, o que o Pod Contas faz no papel educacional, né? De demonstrar que tem a possibilidade sim da gente acompanhar, de se educar, de orientar, né? Acredito que o controle externo ele desempenha essa função, né? Não é somente questões de sancionar, né? Mas sim de orientar, né? de educar e também de gerir, né? A gestão pública também é feita pelos organismos de controle externo. A gente não pode deixar o gestor desvelado de qualquer tipo de controle, né? De liberalidade, né? Talvez a gente fale de discricionariedade, mas sim ele tem que cumprir com os compromissos assumidos, com as dotações orçamentárias e também com o compromisso com o meio ambiente. Então, o controle externo ele exerce de forma brilhante essa função e é indissociável realmente. Se a gente fala de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente equilibrado, a gente está falando sim de controle externo. Perfeito, Matheus. Isso é verdade, né? Eu acho que estando dentro de um órgão de controle externo, a gente vê como cada vez mais, né, os tribunais de contas opinam sobre mais coisas, né? Claro que tem que sempre ter em mente o papel do controlador, o papel do gestor, né? Cada um tem um pouco do seu quadrado, mas, querendo ou não, o controlador também acaba tendo alguma influência, né, sobre o controlado e vice-versa, né? A gente também está sempre aí falando que quer ouvir os gestores públicos, né, para também sempre entender bem a ação de cada um, né?
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza todas as prefeituras todo ano, então assim, realmente é um trabalho homérico, assim, é gigantesco, então realmente é muita coisa que a gente avalia, que a gente fala, e a gente sempre tem que manter o diálogo, né, para atingir melhores resultados. Mas eu queria, Matheus, então, te agradecer aí pela fala, pelo artigo, e também, obviamente, te parabenizar aí pelo prêmio na área de graduação, de melhor monografia de graduação, no nosso primeiro concurso de monografias. Parabéns para você e obrigado aí pela participação. Muito obrigado aí, desejo um ano excelente para o Tribunal de Contas, para a escola. Estou acompanhando todas as atividades da escola, pode ter certeza disso. Para mim, repito, é uma honra estar aqui presente, ter o trabalho selecionado pelo Tribunal de Contas. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de endosso, não, nada disso. Estou ressaltando a importância do órgão. Então, tenho certeza que o trabalho desempenhado está sendo excelente. Todo lado de cá do interior de São Paulo acompanhando. Desejo uma ótima tarde, um ótimo ano e um ótimo trabalho a todos. Obrigado.